Eu gostaria de pedir, por gentileza, que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, no verso 15. Este já é o final já do livro, o último, um dos últimos capítulos, né? O último capítulo, na verdade. Josué, capítulo 24, vamos ler o verso 15. Josué está aqui falando para situar vocês, já está falando para uma nova geração, não mais aquela geração que atravessou, que ficou antes do Jordão, porque se você recordar, essa geração não entrou na terra prometida. Só dessa geração, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb, e a sua descendência. E eles agora estão passando o bastão para uma nova geração. Só que se você perceber, há uma coisa interessante, que nós como humanidade, nós muitas vezes esquecemos das coisas, esquecendo do Deus que livrou. Bem como o Júnior aqui falou, na hora da oferta, muitas vezes, assim como Asaf, nos questionamos e dizemos, por quê? Por que passamos por isso? Por que acontece isso? Essa semana estava reunido virtualmente com algumas ovelhas nossas, que foram ovelhas nossas lá do Brasil, amigos que ficaram, e um dos nossos irmãos, inclusive, eles estiveram aqui no final do ano, não sei se vocês lembram, um deles, um desses casais, o esposo, que é o Wagner, ele foi diagnosticado essa semana com cancro na medula óssea. Então, são notícias que vêm para abalar, são notícias que vêm para nos dizer, olha, dar uma mexida na nossa vida, e nós ficamos sem ação, sem reação, porque são notícias que realmente abalam. E muitas vezes sempre é aí que nós precisamos nos apegar mais do Senhor. Porque a gente às vezes se apega nessas horas, mas quando está tudo bem, vamos levando a vida. Não, você e eu precisamos nos apegar no Senhor em todos os momentos da vida. Seja no momento bom, ou seja no momento ruim. E é nesse contexto, então, que Josué, que está despedindo o povo, ele reuniu todas as tribos de Israel e estava em Siquém, quando ele reúne todas as tribos, e ele chama os anciãos de Israel, os chefes das famílias, e ele dá um recado. E eu quero dar esse recado hoje a você que é homem, você que é chefe da sua família, você que é sacerdote do seu lar, em primeiro lugar. Então Josué está falando assim, homens de Deus aqui da Ágape, e você que nos visita, vou falar assim como Josué disse. Vamos ler, deixa eu ver aqui melhor, a partir do verso 14, Pedrão. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Veja como estava enraizado ainda os deuses, porque eles aqui já tinham passado muitos anos depois da escravidão. Muito tempo, pelo menos 40, 50 anos, desde que eles estavam na escravidão do Egito, mas isso continuava latente na vida e no cotidiano deles. Assim como muitas vezes vai continuar latente na nossa mente, no nosso coração, coisas que veio dos nossos antepassados. E nós precisamos sempre estar lembrando. Por isso que esse púlpito, ele precisa ser também um momento de lembrança daquilo que a palavra do Senhor tem para a nossa vida. Verso 15. Mas, ou porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Em outras palavras, Josué está dizendo: saia de cima do muro, resolva a sua vida e deixe de titubear, deixe de ficar em cima do muro. Não, você precisa escolher hoje, porque só há dois senhores. Só há dois senhores. O Senhor desta terra, que é o maligno, e o Rei do universo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou dos amorreus, em cuja terra habitais, e ele dá um recado aqui que eu quero declarar sobre a sua vida, homem de Deus, sacerdote do seu lar. Ele disse: porém, eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você, homem de Deus, repita isso comigo. 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? Isso é o que Deus quer. O propósito dessa mensagem é que nós possamos despertar para o compromisso de viver aos pés de Jesus, buscando conhecê-lo, servi-lo e confiar em suas promessas. Nós precisamos disso. Josué, então, aqui está diante do seu povo e ele faz das declarações mais marcantes, uma das declarações mais marcantes da palavra do Antigo Testamento. E se você aí vê, há muitos stickers ou slogans que você pode colocar até no seu carro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não podemos usar isso de forma banal. Precisamos usar isso de forma correta e que nós possamos viver isso. Primeira coisa é que Josué entende que a estabilidade espiritual, ela começa dentro de casa. Ela não começa aqui na igreja. Muitas vezes a gente diz assim: eu vou para a igreja no domingo para renovar minhas energias. Não, você renova suas energias buscando a Deus dentro de casa. E o domingo é dia de congregacionalmente buscar e adorar ao Senhor. A verdadeira adoração não é aqui na igreja, é na sua casa, fechada a porta, orando ao Senhor, como a palavra diz. Feche a sua porta, entre em secreto, e no secreto Ele vai ver. Então, precisamos compreender isso. Josué, ele não fala apenas como um líder, ele fala como um pai. Ele fala como um pai, dizendo: olha, poucos querem colocar a sua família aos pés de Jesus, mas eu tomei uma decisão. E eu quero que você entenda, tome essa decisão, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temos hoje, e vamos ver, 3 verdades sobre uma família que vive aos pés de Cristo. A primeira verdade é que uma família aos pés do Senhor nasce do conhecimento de Deus e das suas obras. Você não pode ter a sua vida e a vida da sua família aos pés de Cristo se você não conhecer a palavra. Não tem como. Não tem como. Você precisa entender isso. E como vamos conhecer a palavra? Só abrindo a Bíblia no domingo de manhã. Não. Nós precisamos ler a palavra todos os dias. Estou iniciando o discipulado com um jovem e disse assim: olha, todo dia você vai ler um capítulo do Evangelho de João. E é assim que nós começamos a ter gosto pela palavra. Quando eu era criança, eu nasci num lar cristão. Meus pais, então, nos deram a cada um, meu irmão antes, porque é mais velho do que eu, cada um uma Bíblia. Uma Bíblia que era uma Bíblia, antigamente era mais difícil, mas como o meu pai trabalhava nas sociedades bíblicas do Peru, ele tinha acesso a muitas coisas e tinha uma Bíblia ilustrada para crianças. E era assim, olha, era mais ou menos dessa grossura, mas o dobro de tamanho. E era muito gratificante porque eu comecei a ter esse contato com a palavra de uma maneira lúdica. E eu começava a ver as imagens. E é por isso que hoje, quando leio a palavra, eu viajo, eu
eu me transporto para o lugar onde eu estou lendo, porque eu preciso analisar o contexto também. Josué, ele então conhecia o Deus que o libertou e o sustentou. Sabe qual era a caminhada de Josué com Moisés? Se você vai e vê em Deuteronômio, em Êxodo, você vai ver que enquanto Moisés estava na presença de Deus, no Monte Sinai, e a fumaça encobria todo, e o povo estava morrendo de medo, Josué estava onde? Estava na tenda, esperando, buscando a presença de Deus. Josué estava ali. Eu quero dizer nessa manhã, homem de Deus, que você está aqui. Você tem que estar nessa posição. Você é o protetor, o guardador da sua família. Se alguma coisa entrar do inferno sobre sua vida, você tem autoridade para poder lançar fora. Agora, muitas vezes nós deixamos isso para as mulheres, porque não estou diminuindo você, mulher, entenda. Você é preciosa e você tem uma função importantíssima, mas quem dá cobertura espiritual na sua casa é você, homem. É você que dá essa cobertura. Você também que abre brecha se abrir. Então você precisa. O que aconteceu no início da criação? O Senhor disse a Adão e Eva: vocês podem, olhe, usufruir de tudo aqui, menos dessa árvore, porque essa árvore aí é do conhecimento do bem e do mal. Aí veio, você conhece a história, Eva foi seduzida pela serpente, e aí então tomou do fruto, mas quando Deus procurou a humanidade, que era Adão e Eva, ele foi direto para quem? Adão. Adão, inclusive já falei isso aqui, mas tem um livro que eu li há muitos anos atrás, que se chama O Silêncio de Adão. O silêncio de Adão por quê? Porque Adão, ele não teve a sabedoria necessária para cuidar da sua esposa. Porque se a serpente foi falar com ela, é porque ele tinha descuidado naquele momento a esposa. Homem, você é autoridade no seu lar para cuidar da sua esposa, para guardar a sua esposa, para evitar que a serpente venha com conversinhas. Entenda-se a serpente e o inimigo, certo? Muito bem. Então, nós precisamos compreender que Josué ele conhecia o Deus que o libertou e o sustentou. Ele viu isso. E o conhecimento de Deus é a base da sua vida e da sua família. Não tem outra base. Você pode achar que a minha base familiar é meu trabalho. É uma boa base, sim, mas não é tudo. O tudo é Deus, porque Deus lhe dá forças para prosseguir, para trabalhar, saúde para trabalhar. Deus é o fundamento da nossa vida. Deus é o fundamento da nossa família. A geração que não conhece a Deus e não conhece as suas obras, perde a direção espiritual da sua vida. Olhe este continente. Um continente que outrora enviou missionários para a América do Sul, onde começou um grande avivamento no país de Gales. Hoje, este continente está caindo no esquecimento de Deus e das suas obras. E nós precisamos reacender essa chama. Nós fomos chamados e trazidos para cá. Não sei se você sabe, principalmente você que nos visita, acho que não, mas quando nós estávamos orando no Brasil, nós estávamos lá auxiliando o nosso pastor, que é pastor Augusto, ele orando conosco e nós pedindo a Deus um sinal, porque nos sentíamos estagnados, apesar de estar ativos na obra, mas sentíamos que Deus tinha muito mais para nós. E aí estávamos orando e uma coisa veio no meu coração: Senhor, fala com o nosso pastor, porque ele é autoridade sobre a nossa vida. Fala qual é o nosso destino. Isso foi um sábado que nós estávamos orando em casa, no nosso quarto. Quando foi na quarta-feira seguinte, pastor Augusto, estávamos nós lá na quarta-feira também a oração, e nós, antes do culto,
já estávamos lá, que éramos dois, éramos a tempo integral na igreja, então passávamos, né, a semana lá, e quando terminou o nosso expediente da igreja, costumeiramente antes do culto, nós tomávamos um café, comíamos alguma coisa lá mesmo, e depois desse lanche, depois desse café da tarde, ele olha para mim e diz assim: tive uma visão com você. Eu disse: pois, está aqui quem quer ouvir, porque eu tenho orado para isso. Ele disse: olha, você estava pregando num púlpito. Era um púlpito pequeno, nossa igreja lá é grande, é 1.200 membros, então ele disse, era um púlpito pequeno. E o que mais me chamou a atenção é que tinha uma bandeira. Eu disse assim: qual era a bandeira? Portugal. E foi assim que começou a nossa vinda para cá, porque nós não tínhamos ideia de que eu não queria nem vir para Portugal. Mas quando o Senhor ele nos mexe, ele diz com todas as letras: é o destino que eu tenho para a sua vida. E assim nós viemos, e viemos num tempo difícil. Chegamos aqui em fevereiro de 2020, em março veio a pandemia, 2020 não conseguimos iniciar esse trabalho, mas em 2021 conseguimos, e aqui está, e completamos 5 anos para a glória de Deus. Quando você entende isso, nós precisamos compreender que precisamos levantar gerações que conheçam, que entendam, que possam conhecer o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo. Por isso eu digo: Pai, você é o maior exemplo de Deus que Deus tem aqui na terra para seu filho, para sua filha. Você é o exemplo. Quando seu filho olha você orando, ele quer orar. Quando o seu filho vê você lendo a palavra, ele quer ler. Mas se o seu filho não ver você fazendo isso, como você quer que o seu filho faça? Ou que seu discípulo faça? Famílias aos pés do Senhor conhecem o Deus Todo-Poderoso, o que Ele é e o que Ele pode fazer. Em segundo lugar, uma família aos pés do Senhor resulta de um compromisso firme com Deus. Eu preciso entender, amados, que eu preciso ser comprometido com Deus. Você está aqui como membro da igreja, não porque tem um compromisso comigo. Não, você tem um compromisso com Deus. É com Deus que você tem um compromisso. Eu apenas estou aqui durante o tempo em que eu serei útil para a igreja. Mas Deus permanecerá para sempre. Por isso Josué disse assim no verso 15: escolhei hoje a quem sirvais. Escolha, porque esse compromisso requer uma escolha, uma decisão. E esta manhã, homem de Deus, mulher de Deus, é manhã de decisões. É manhã de tomar decisões. Josué entende, em primeiro lugar, que servir a Deus é uma decisão pessoal. É como você entendeu que Jesus Cristo morreu por você e você o torna agora Senhor e Salvador da sua vida. Essa é uma decisão pessoal. É a mesma coisa. Você declarar servir a Deus é uma decisão pessoal. Não terceirize a liderança da sua família. Muitas vezes a gente fala assim: o pastor, a esposa do pastor, o missionário, a missionária. Não, você tem autoridade sobre sua casa. Você tem autoridade sobre sua família. Estamos aqui sim, para ajudar, para auxiliar, para orar, mas você tem autoridade, homem, sacerdote do seu lar. Ore, imponha a mão sobre sua casa, imponha a mão sobre sua esposa, imponha a mão sobre seus filhos, e você vai ver como as coisas vão mudar. Uma casa aos pés de Jesus exige escolhas firmes. Nós precisamos de firmeza, nós precisamos de ter realmente essa firmeza, porque implica renunciar aos ídolos modernos. Naquele tempo, Josué estava dizendo: você tem os deuses dos amorreus, mas hoje nós temos tantos deuses. Esse aqui virou um Deus para muitos. E tem tantas outras coisas.
que nós precisamos tomar decisões. Eu fico triste quando vejo a mesa das casas e todas, a partir do pai até os filhos, com o telemóvel na mão, assistindo um vídeo. Se perdeu o relacionamento à mesa. Se perdeu o relacionamento que deveria ser, porque mesa é lugar de relacionamento. Eu me lembro que talvez no café da manhã, no pequeno almoço, nós não conseguíamos nos reunir porque cada um saía, nós pequenos para a escola, nossos pais também para trabalhar, mas na hora do almoço, e foi ali que eu aprendi a cozinhar, porque quando eu chegava mais cedo e meus pais não chegavam, mamãe dizia, você agora vai fazer o arroz, você agora vai fazer as coisas. Mas não sei, aprende, e aprendi, né? Mas a mesa era relacionamento. E nossos pais perguntavam, meu pai não está mais aqui na terra, já está com o Senhor, só tem a minha mãe. E como foi teu dia? O que é que aconteceu na escola? E era esse tempo de relacionamento. Hoje se perdeu. E nós precisamos voltar, restaurar esse momento. São momentos que realmente precisamos restaurar. Eu sei que talvez nem todos podem se sentar à mesa no almoço, mas talvez na janta. Aproveite esses momentos. Aproveite, são momentos únicos. Por quê? Porque os ídolos modernos, né, o orgulho, a indiferença, o materialismo, o hedonismo, tantas coisas que vêm tirar os princípios que a palavra nos deixou. E nós vamos caindo nesse erro. Quantas vezes eu também? E nós precisamos rever nossos conceitos, tomar decisões. Deixe-me dizer uma coisa a você, homem de Deus, o compromisso do líder espiritual da casa influencia todo o lar. Todo o lar. Quando você decide se comprometer, você vê refletido isso na vida dos seus filhos. Vocês sabem como é diferente quando você tem uma criança que entende desde pequena, a quem Deus deve servir, a que Deus deve servir, perdão. Muda toda a história, muda tudo. A família que se compromete com o Senhor não vive de conveniência, mas vive de convicção. Convicção é muito diferente. Lares firmados no compromisso com Deus são alicerces da fé para as próximas gerações. Amanhã, algum desses crianças que estão aqui tomarão o bastão da igreja e continuarão esta igreja. Por isso que eu sempre digo aqui, nessa geração haverá pastores, pastoras, missionários, missionárias, e mesmo homens e mulheres nas suas profissões, glorificando o nome de Deus. Porque nós precisamos entender isso. Terceiro, uma família aos pés do Senhor é fruto da fé no melhor de Deus para a nossa casa. Veja o que diz os versos 16 em diante. O que o povo responde? Verso 16, então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os que pelo meio dos quais passamos. Verso 18, o Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois é o nosso Deus. Josué, ele cria no Deus que cuidava do futuro da sua família. E nessa manhã eu quero dizer, Deus cuida do futuro da sua vida e da sua família. Por isso você tem que crer, tem que permanecer firme no Senhor. Josué sabia perfeitamente que servir ao Senhor
era o caminho mais certo, mais seguro, mais abençoado para a sua vida e sua família. Uma família aos pés de Jesus vive pela fé e não pelas circunstâncias. Falava isso com essa família que eu comentei agora no início. Ele recebeu esse diagnóstico e nós fizemos um momento de oração por ele. E eu disse assim: Wagner, deixa eu falar uma coisa. Os médicos podem trazer um diagnóstico, mas a palavra final vem do Senhor. Confie no Senhor, porque Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Creia nele. Eu sei que ele está abalado, eu sei. E também essa notícia terminou abalando, porque nós somos amigos, eles já nos conhecemos há mais de 15 anos, e eles caminharam conosco, e chegou essa notícia, e nós ficamos tristes, mas eu disse uma coisa: Wagner e família, entenda uma coisa, há aqui informações que são diagnósticos, mas aqui há verdades. E a verdade, ela prevalece sobre diagnósticos. Então creia que o Senhor pode fazer. Creia, Solange, que o Senhor pode fazer. Creia, Dudu, creia, você que tem um diagnóstico contrário, creia que o Senhor pode fazer. Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A fé também nos leva a entregar o controle da nossa família ao Senhor. Porque nós não somos quem tem o controle. Nós apenas estamos aqui como servos. Lembra semana passada? Somos quê? Dulos. Somos escravos. Somos servos. E o que o servo faz? O que ele quer? Negativo. Faz o que o Senhor manda. E se o Senhor mandar, nós precisamos obedecer. Sabe por que a gente bate com a cara no chão? Porque a gente quer fazer a nossa vontade. Porque nós queremos fazer sempre o que nos dá na cabeça. Não, leia a palavra, siga os mandamentos, obedeça a voz do Senhor e você vai ver que vai ser bem sucedido aqui nessa terra. Deus tem o melhor para nós. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, você confia, não fica dependendo da sua sabedoria humana, do seu intelecto humano. Você pode até ser um homem ou uma mulher sábia, que tem um bom intelecto, mas os planos de Deus sempre serão os melhores. Não dependa. Tantas vezes, olhe, se eu for contar aqui o nosso testemunho, nós terminaríamos só mais tarde. Quantas vezes nós que quisemos, no nosso próprio entendimento, fazer tantas coisas e quebramos a cara no chão. Mas graças a Deus que nosso Pai é um Deus de novas chances. E nós precisamos pedir ao Senhor sempre orientação. Não confie em seu próprio entendimento, mas confie no Senhor de todo o seu coração. Deus, eu tenho plena certeza que Deus sempre tem o melhor para cada família que se rende aos seus pés. A fé transforma o lar em altar e o coração em morada da presença divina. Josué então entendeu, para concluir, amados, que o destino da sua casa não estava nas suas mãos. Nós aqui na terra batalhamos tanto. Em nome de quê? Do melhor para a nossa família. Mas esquecemos do principal. Lutamos tanto. Tanto e tanto. Mas nós esquecemos que aquilo que Deus tem para nós é o melhor. E não, trabalhamos 2 turnos, corremos atrás de outras coisas, ficamos aí nas festas de madrugada trabalhando. Eu me coloco também nisso. Eu não sou diferente. Mas esquecemos que Deus é quem nos dá o pão.
que Deus é quem nos dá força. Nós precisamos compreender o melhor que Deus tem para nós. Porque Josué ele escolheu servir, obedecer e confiar. Se nessa manhã você ficar com esses três verbos, sirva a Deus, escolha a Deus primeiro, sirva a Deus, obedeça a Deus e confie em Deus. Hoje que é celebrar o dia dos pais no Brasil. Sim, aqui já passou, muito bem. Mas como nossa comunidade é 98% brasileira, né, hoje é celebrado o Dia dos Pais. Eu nem me lembrava disso. Então, Deus, olha, ligou esse aqui porque essa mensagem é para você que é pai, para você que é homem, você que é macho. Como dizemos no Nordeste, porque eu sou peruano, mas como morei 22 anos no Nordeste, agora já digo que eu sou peruibano. Você que é pai, cabra macho, como se diz no Nordeste, você precisa tomar uma decisão hoje. E mulher, como eu disse anteriormente, não despreze o seu papel no lar. O seu papel é auxiliar. É ser aquela mulher sábia que edifica a sua casa. Sabe por que hoje virou tudo bagunça? Porque a mulher, devido a tantas filosofias humanas como o feminismo, está aí rolando. Não, porque a mulher tem que ser mais do que o homem. Aqui não estamos tratando de se é mais ou menos, porque nós somos iguais. Estamos nivelados. Eu e minha esposa, chega aqui, amor, por favor. Pode vir. Não fique acanhada, não. Nós estamos nivelados. Nós estamos nivelados. Suba para ficar mais nivelado. Nós estamos nivelados. Apenas eu tenho uma responsabilidade a mais. É como aqui na igreja, nós como igreja do Senhor estamos nivelados. Apenas Deus me deu uma responsabilidade a mais de conduzir a sua igreja. Porque você é a igreja de Cristo, não é minha igreja. Longe de mim dizer, minha igreja, olha, coitado. A igreja é de Cristo. E nós como família pastoral, estamos aqui para ajudar vocês, para conduzir vocês. E mesmo assim, entenda uma coisa, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, eu dependo da graça de Deus tanto quanto você. Não por estar aqui à frente, o cara agora é melhor. Não, nada disso. Eu preciso tanto quanto você, da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Nós precisamos tanto quanto vocês. E nós precisamos andar juntos, lado a lado. A responsabilidade, homens, é que você precisa guardar o seu lar. Você segura o guarda-chuva. Você segura as pancadas. É você, porque você foi revestido por Deus com um pouco mais de força. E você tem que guardar a sua mulher. Se vem alguma coisa de fora, você a cobre. Você aguarda. E você precisa estar. Você é o saco de pancadas. Você é o saco de pancadas. E é isso que Deus quer. Você precisa compreender isso, amada igreja. Eu quero dizer a você, homem de Deus, guarde sua casa. Guarde sua esposa. Guarde seus filhos. Mulher de Deus, seja sábia. Nunca diminua a autoridade do seu marido. Homem, nunca diminua a autoridade da sua esposa. Honre a sua esposa. Mulher, honre o seu marido. E você vai ver como seus filhos vão honrar. Sabe por que hoje a sociedade está tão, mas tão bagunçada? Porque você perdeu a honra dentro de casa. Você perdeu a honra. Você perdeu a honra dentro de casa, dentro da igreja, dentro de todo lugar. E nós precisamos honrar um ao outro. Amar um ao outro. Homem, sabe como você deve cuidar da sua esposa? Paulo diz assim, como Cristo amou a igreja. É pouco? Olhe, ai de mim, coitado aqui, né? Se for como Cristo amou a igreja, a ponto de entregar a sua vida.
é forte, é forte. E nós precisamos, como famílias, poder compreender isso. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, porque hoje o Senhor nos dá essa pergunta: quem vocês querem servir? E eu creio de todo o coração que a tua igreja, que esta igreja está dizendo: eu e minha casa escolhemos servir o Senhor. Abençoamos cada família aqui representada. Pedimos a tua graça sobre as suas vidas. Pedimos o teu amor sobre cada vida. E que o Senhor possa estar, Pai amado, em nome de Jesus, sobre cada família aqui, dando sabedoria, discernimento aos homens que estão aqui. Para que possamos, Pai, ser sacerdotes do nosso lar. Não tiranos, mas verdadeiros líderes. Que amem a sua família, que amem a sua esposa, que conduzam os seus filhos ao caminho que devem andar. Derrama graça sobre as mulheres, para que sejam sábias e edifiquem a sua casa e possam ser aquela mulher que auxilia o seu esposo. Derrama graça sobre os filhos, que possam ser filhos obedientes na presença do Senhor, que obedeçam e honrem os seus pais. Oh, Pai, em nome de Jesus, e queremos neste dia especial no Brasil te agradecer por cada pai que aqui está. Que o Senhor derrame graça sobre os pais que aqui estão, dando sabedoria, discernimento, forças para continuar com essa missão que é tão nobre, mas também tão desafiadora. E assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Guarda nossos corações. Oh, Senhor, em nome de Jesus.